Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que a graça e a paz que vem de Cristo Jesus possam, neste instante importante de fé, alegria e comunhão, manifestar na sua vida, conduzindo você a experiências novas, preciosas e gloriosas com Deus. O Falando ao Coração de hoje está começando. Durante meia hora, eu quero orar com você. Eu quero ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Eu quero conduzir você a experiências novas com Deus. Falo no programa de hoje sobre batismo. Batismo. É importante você ouvir o que eu tenho a dizer sobre este assunto. Você que já é batizado, talvez tem coisas que você ainda não aprendeu do batismo. Você que ainda não passou pelo batismo, também pode ter coisas que você precisa ouvir, para que você possa entender esse assunto tão importante e tão necessário na vida cristã, tendo em vista o próprio Jesus ter dito: quem crer e for batizado será salvo. Então este é um assunto que interessa para você. Então fica ligado, pega esse controle remoto que está na sua mão, coloca longe de você, segura esses dedos que estão aí querendo teclar no seu smartphone ou no computador onde você me assiste, para que você possa acompanhar o programa até o fim. Vamos juntos, fazendo deste programa como se fosse uma caminhada de fé. E nesta caminhada de fé, nós vamos conversando sobre as promessas de Deus, sobre as bênçãos dos céus, sobre os privilégios que Deus nos proporciona, sobre tudo quanto Deus estabelece e estatui na sua palavra, para que nós possamos ter um direcionamento seguro, para que a presença de Jesus na nossa vida seja aquela peça importante que faltava no quebra-cabeças do seu viver. Quando Jesus chega, ele completa você, ele transforma você numa nova criatura, num filho de Deus. E aí você vive uma vida feliz, abençoada, vitoriosa. Você já baixou o nosso aplicativo aí no seu smartphone? O nome dele é Betel App. Betel com TH-A-P-P. Baixa aí no seu smartphone esse aplicativo muito especial, não tem custo, é de graça e você pode não só assistir o programa, acompanhar a nossa programação aqui do Falando ao Coração, como também acompanhar toda a programação da nossa Igreja Betel. Você pode assistir os cultos conosco, você pode orar conosco, você pode ser um intercessor na vida de outras pessoas, porque você vai encontrar no aplicativo um mural de orações e aí nós temos pedidos e mais pedidos de oração. Aí você ocupa um tempo para interceder a favor de pessoas em muitas partes do mundo que acompanham a nossa obra, estão desta forma esperando de Deus bênçãos e você pode ser um instrumento de Deus na vida de muitas pessoas. Assim, esse aplicativo está à sua disposição e você deve tê-lo e comunicar com parentes, amigos e familiares de qualquer parte do mundo para que eles também possam acompanhar o programa e acompanhar toda a nossa programação pelo aplicativo. Porque onde as pessoas baixarem o aplicativo terão uma ferramenta muito importante para que elas possam acompanhar esta obra de fé que nós fazemos diariamente, abençoando tantas vidas pelo mundo afora. Eu tenho o privilégio de contar com você em nossos cultos, por isso eu convido você para hoje, quarta-feira, às 8 da noite, estar conosco. Tenho certeza que Deus tem uma bênção especial. Te espero aqui na Avenida T3 com a T8 no setor Bueno, 8 da noite. Culto especial de louvor e adoração a Deus. O nosso verdadeiro encontro de crescimento espiritual. Crescimento espiritual que reflete na vida física, na vida familiar, na vida pessoal, na vida empreendedora e em todas as áreas do viver. Conto com você participando desta obra maravilhosa aqui em nossa igreja. E você já adicionou no seu smartphone ou no seu WhatsApp o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Falando ao Coração?
é uma ferramenta também de graça para você utilizar, inclusive para assistir o Falando ao Coração pelo WhatsApp. É muito fácil, é só você adicionar esse primeiro número que você vê aí na tela, no seu smartphone, mandar uma mensagem para o Falando ao Coração, a partir daí você está adicionado e pode acompanhar toda a nossa programação do Falando ao Coração e desfrutar de muitas bênçãos na sua vida. Eu quero neste instante fazer a primeira oração, a oração de gratidão, mas também de ministração de prosperidade na vida de todas as pessoas que contribuem com o programa. Todas as pessoas que me ajudam financeiramente manter esse programa no ar. Eu louvo a Deus por todas estas pessoas. E se você ainda não é um desses que contribui, um evangelista associado, venha ser a partir de hoje. Entre em contato conosco, ou pelo WhatsApp, ou pelo fixo. E diz para quem te atender, eu quero também contribuir com esta obra de fé, que é o programa Falando ao Coração. E você estará se associando a mim para juntos levarmos bênçãos a pessoas em várias partes do mundo. Deus há de recompensar a cada um de vocês. Se você já contribuiu e parou por alguma razão, ou porque o boleto não chegou para você, ou porque você esqueceu de ligar para renovar, entre em contato conosco e diz, olha, eu quero continuar contribuindo. Esta obra é uma obra de fé e precisa da sua participação. Eu conto com seu apoio. Eu tenho alguns nomes que atenderam o meu apelo e vêm assim me ajudar nesta obra maravilhosa de pregação do Evangelho. É a Adriana Pires, aqui de Goiânia, a Alzira da Silva Medeiros, de Aparecida de Goiânia, Edna Maria Pereira da Silva, também de Goiânia, ainda Norma Sena, de Goiânia, também Carla Cassiano, de Goiânia. A todos vocês que, atendendo o meu apelo, vêm somar comigo nesta obra evangelística e missionária. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e peço para que a mão do Senhor esteja estendida. Se você não é um evangelista associado, faça como estas pessoas, inclua-se nesta bênção de poder pregar o Evangelho ao mundo afora, de cumprir esta missão maravilhosa, porque esta é uma obra missionária que eu realizo com muita alegria. Tem pessoas me assistindo em várias partes do mundo. Assim, nós estamos expandindo as fronteiras do reino de Deus, levando paz, levando esperança, levando alegria, levando salvação a muitas pessoas. E quero, neste instante, proferir esta oração. Ora comigo, Senhor Deus e Pai, eu te peço no nome de Jesus, estendas as tuas mãos sobre todas estas pessoas que contribuem com o programa, sobre aqueles que hão de contribuir, que o Senhor possa tocar os seus corações e que cada um, ó Pai, entenda a importância e o valor desta obra e possam somar comigo neste objetivo, neste propósito, nesta missão. Abençoa e recompensa a todos estes teus filhos e filhas, ó Pai, que eu sou muito agradecido por tê-las comigo nesta obra de fé. Abençoa e recompensa cada um, no nome de Jesus eu te peço. Amém. Vamos ler a palavra de Deus? Quero ler com você em Colossenses, capítulo de número 2, versículo 12. Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Eu quero falar com você no programa de hoje sobre batismo. E Paulo nos traz aqui uma importante orientação diretiva para que nós possamos entender a necessidade do batismo. Quando eu falo de batismo, eu ouço de algumas pessoas dizendo, eu fui batizado quando era criança. Meus pais levaram até um padre, até uma igreja, e ali eles me batizaram. Outros dizem, para que batismo se o importante é o meu coração voltado para Deus, a minha crença em Deus? Mas tem coisas na Bíblia que são aparentemente simples, mas que na verdade têm uma profundidade, um valor espiritual de grande importância. E nós precisamos valorizar estas coisas que a Bíblia mostra. Começando quando Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Depois ele diz, quem crer e for batizado
será salvo. Então nós entendemos que no relacionamento com Deus, Jesus está nos dando um caminho importante de 2 passos, ou 2 degraus. O primeiro, o crer. O crer você o faz com a sua mente, com o seu coração. Você abre o coração, recebe Jesus, crê que Ele pode salvar você, crê que Ele pode libertar você, crê que Ele pode te conduzir rumo à caminhada ao encontro de Deus e crê nas promessas vindas dEle. Mas Ele não disse somente para crer. Ele disse que quem crer e for batizado será salvo. Então nós entendemos que a obra da salvação, ela não é completa quando nós só estamos no primeiro passo, no passo do crer. Nós precisamos de dar o segundo passo. E o segundo passo é justamente o batismo. O crer é intelectual, é espiritual, é interno, é algo seu com Deus e pronto, ninguém vai discutir isso. Mas o batismo é algo visual, é algo palpável. E a vida cristã não é só o espiritual. Nós precisamos de entender que a Bíblia diz: todo o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis para a volta do Senhor Jesus. Quando abraçamos a fé em Cristo, nós entramos num caminho. E neste caminho tem sinalizações as mais diversas. Essas sinalizações são para serem obedecidas, observadas, obedecidas e vividas a cada dia. E uma delas é essa: Jesus diz que quem crer e for batizado será salvo. Por que a importância do batismo? Porque o batismo é uma declaração pública da sua crença em Deus. Quando você está batizando, é como se você dissesse assim: olha, eu estou dizendo para todas as pessoas que o compromisso que eu assumi com Deus não foi um compromisso superficial, não foi um compromisso raso, mas foi algo profundo, algo real, algo precioso. Tanto é que se Ele mandou batizar, eu estou batizando. Mesmo que às vezes não entenda perfeitamente essa necessidade, Ele obedece. Porque um dos preceitos importantes que nós encontramos na nossa relação com Deus é a relação da obediência. A obediência aos preceitos sagrados, aos valores cristãos, aos ensinos bíblicos, eles são imprescindíveis. Porque se você não obedece algo tão simples que a Bíblia propõe, como vai obedecer aquilo que nós consideramos mais profundo, mais difícil, às vezes até difícil de compreender? Às vezes alguém está procurando alguma coisa que possa ser extraterrestre, que possa ser fora do comum, que possa ser de uma profundidade, um mistério, quando não quer obedecer às coisas mais elementares, mais simples da caminhada cristã. Como disse, a caminhada cristã é uma jornada diária que nós estamos percorrendo. Agora mesmo você está subindo o monte, mas depois pode estar descendo um vale. E em todos os momentos nós precisamos de entender que temos que dar respaldo àquele compromisso que nós assumimos com Cristo de sermos filhos de Deus, obedientes à sua palavra, atender aquilo que nos ensina. Quando você era criança, muitas vezes seu pai, sua mãe, dava alguma ordem a você e você dizia: mas para que isso? Na sua mente de criança você não entendia aquilo. E aí você pensava que era exigência tola, que seu pai era quadrado, sua mãe era fora do tempo, porque você não via necessidade daquilo, mas depois que você cresceu e que você teve filhos, você então está andando no mesmo caminho, que você pôde observar que aquilo era necessário, que aquilo era importante, que aquilo era imprescindível. Então, na vida espiritual, nós começamos como uma criança, aprendendo a dar os primeiros passos. E o primeiro passo que você deu foi o crer em Jesus Cristo. Aí você vai parar nesta caminhada. Quando você foi aprender a andar, seu pai, sua mãe
se colocava diante de você e dizia, vem, vem, papai não deixa você cair, mamãe não deixa você cair, e você dava um passo, ele dizia mais um, e agora mesmo você começou a dar o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo, mais um passo, e chegou um dia que você andou fluentemente, livremente, andando para lá, para cá, correndo e assim por diante. Mas tudo começou com o primeiro passo, e você não parou no primeiro passo. A vida cristã é assim, você dá o primeiro passo, que é o crer em Jesus como seu Salvador, mas não pode parar aí. Você tem que dar o segundo passo do batismo. Depois você vai ver outros passos que eu não vou falar no programa de hoje, mas que também fazem parte dessa jornada diária que nós estamos percorrendo com Cristo aqui, até terminar nossa existência e entrarmos pelos portais celestiais na eternidade e desfrutarmos assim das bênçãos seguras e preciosas que o Senhor nos promete na sua palavra. Observe então que o batismo, ele tem conotação espiritual, ele traz aos nossos corações uma identificação perfeita com Cristo. Quando Paulo está dizendo aí da necessidade do batismo, é porque Paulo compreendeu esta doutrina do cristianismo. Essa doutrina não existia na filosofia de Paulo, na religião de Paulo, até ele conhecer Jesus. Mas quando ele conheceu Jesus, ele abandonou aqueles preceitos que impunham certos comportamentos na vida com Deus e adotou o cristianismo como sua regra perfeita, gloriosa e geral com Cristo, obedecendo as coisas mais elementares, mais simples, como esse, ser batizado em águas. Então, olha, nunca diga que o batismo em águas não seja necessário. Mesmo que você foi batizado quando criança, você precisa entender que não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia diz, quem crer e for batizado, tem muita gente aí que batiza as pessoas para que elas possam depois crer, invertendo a ordem das coisas. Mas Jesus foi muito claro, quem crer e for batizado. O crer exige compreensão, o crer exige você assumir um compromisso, o crer exige uma atitude da sua parte, atitude que vai refletir na sua vida por toda a estrada que você há de percorrer. Então nós precisamos de entender que crer não é coisa para criança. A criança crê em tudo que fala para ela. Porque se você colocar uma criança, por exemplo, em cima de um muro e ficar embaixo de pula aqui, a criança não pergunta se você vai suportar o peso dela. Ela não quer saber de nada, ela crê que você vai suportar. Então, imediatamente ela pula nos seus braços, porque ela sabe que você é alguém que deseja o bem dela. Então, nós precisamos de entender que esse crer é para alguém que já tem uma compreensão. Não existe uma idade estabelecida, mas eu diria que seria para uma pessoa depois dos 12 anos, depois dos 14 anos, por aí, quando ela já tem uma noção do certo, do errado, uma noção de um compromisso assumido, uma noção de uma palavra dada e assim por diante. Quando uma pessoa crê, aí ele diz, agora eu criei, dei o primeiro passo. E aí Jesus está dizendo, então meu filho, agora é hora de batizar. Aí você precisa entender o que é o batismo. O batismo é você chegar no lugar que tem água, porque a palavra significa imersão, e alguém pode dizer, mas eu fui batizado com um pouquinho de água jogada pelas mãos de um oficiante religioso na minha cabeça. Bom, isso chamam batismo por aspersão, mas na verdade a palavra batismo não tem esse significado de aspersão, de algo que você não mergulhou. Batismo significa imersão e não aspersão. Batismo significa mergulho, ou seja, você precisa de água. E é importante observar que Jesus foi quem mandou batizar, porque antes ele se batizou. Ele foi aonde? No Jordão, onde João Batista estava batizando. Diz o texto bíblico que ele entrou no rio, e ali João o batizou, ou seja, o imergiu, o mergulhou na água. E quando ele saiu da água, viu uma pomba descendo sobre ele, representando o Espírito Santo. E o Pai, que é Deus nos céus, declarou a todos ali ouvirem,
este é o meu filho que me dá prazer. Porque nós damos prazer a Deus, o nosso Pai eterno, quando obedecemos as palavras que Ele mesmo, através de Jesus, nos outorgou. Então, é importante nós entendermos isso. Se Jesus manda batizar, primeiro Ele batizou. No cristianismo é assim. Não é eu mandar fazer alguma coisa, é mandar fazer aquilo que estamos fazendo. Jesus mandou fazer alguma coisa que Ele fez. Mas Paulo nos traz uma declaração importantíssima nesse texto que eu li com vocês de Colossenses 2,12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Você sabe que quando Jesus morreu, ele foi sepultado. E a Bíblia diz que quando aceitamos Jesus, nós estamos morrendo para o mundo e vivendo uma vida nova como nova criatura. Então nós precisamos de entender essa situação para que possamos valorizar o batismo como algo importante na nossa jornada de vida cristã. Veja, nós fomos sepultados juntamente com Ele. Quando você crê em Jesus, você está recebendo, trazendo Jesus para dentro de você. Quando você passa pelo batismo, você está juntando com Jesus para viver a partir daí uma vida onde você possa ter comunhão com Ele. E podem estar dois juntos se não estiverem de acordo, podem andar dois juntos no mesmo caminho se não estiverem de acordo. Se queremos andar com Jesus por este caminho que nos leva a Deus, nós precisamos estar de acordo com Ele. E Ele diz, tem que ser batizado. Aí Paulo está dizendo, quando você aceita ser batizado, você está se identificando com Cristo na sua morte. Ou seja, você está sendo sepultado com Ele pelo batismo. Então o batismo, a primeira coisa que fala é obediência. A segunda é identificação com Cristo na sua morte, mas também na sua ressurreição. Veja que Jesus morreu e foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E nós precisamos, como cristãos, nos identificar com Cristo em tudo, na maneira de ser, na maneira de falar, na maneira de viver. E esses detalhes importantes, como esse que eu estou dizendo do batismo, eles fazem parte deste cabedal de informações que nós encontramos em Cristo para que nós possamos viver uma vida cristã forte, abençoada, vitoriosa, com obediência. Tendo sepultado juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado. Você sabe que quando uma pessoa é batizada, ela é levada a um lugar que tem água suficiente para que ela possa mergulhar. Pode ser um lago, pode ser um mar, pode ser um rio, pode ser uma piscina, pode ser um tanque batismal, pode ser até uma caixa d'água. Desde que, entrando ali, tem água suficiente para que ele possa mergulhar. E não pode ficar nada de fora. Quando sepulta alguém, não deixa a mão dele de fora, não deixa o nariz dele de fora, não deixa o cabelo da pessoa de fora. Sepulta tudo e tampa de terra. Então tem que ter água, porque a identificação tem que ser feita com obediência. Aí a pessoa é mergulhada dentro da água, mas depois ela é retirada da água. Veja que este ato de mergulhar é a identificação com Cristo na sua morte. E o ato de retirar da água é a identificação com Cristo na sua ressurreição. Você está dizendo com o batismo que você crê que Jesus morreu na cruz por você. E como você que merecia morrer e não poderá fazer isso nunca, porque ninguém vai morrer para alcançar a salvação, isso não seria suficiente? Isso não seria capaz? Se alguém disser, eu vou morrer para ser salvo, ele está perdendo a sua salvação, porque Jesus já morreu. Mas nós, de uma maneira figurada, nos identificamos com Cristo, morrendo com Ele no batismo, sendo sepultado. Mas como Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos da água, ou seja, saímos da água nessa identificação com a sua ressurreição. Veja por que Jesus disse que era necessário crer e ser batizado. Porque o crer é intelectual, o crer é no coração, mas o batizar é uma identificação com Ele na morte e na ressurreição. Por isso o texto, vou repetir a leitura, tendo sido sepultado juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé
mediante a fé. Isso é ato de fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Veja que Jesus está com seu corpo inerte lá na sepultura, o poder de Deus manifestou, ele deixou a sepultura e ele mesmo expressou: todo poder me é dado no céu e na terra, porque agora ele está ressuscitado e quer que nós estejamos nos identificando com ele. Então eu digo para você, terminando esta mensagem de hoje, se você já foi batizado, parabéns. Você fez o correto. No dia que você foi batizado, você identificou com Cristo na morte e na ressurreição. A partir daí é continuar a caminhada, sem desviar para a direita ou para a esquerda, sem parar, sem recuar. E sempre andando em frente até chegar o dia onde você estará na glória com o Senhor. Agora, se você é um crente e até hoje não foi batizado, dizendo que não precisa, que acha isso uma bobagem, que acha desnecessário, não pense assim. Obedeça, porque o segredo da vida cristã é ser obediente. Identifique-se com Cristo na sua morte, sendo batizado, e na sua ressurreição, sendo tirado da água. E viva uma vida cristã frutífera, abençoada e vitoriosa. Ah, mas você não é um cristão ainda, porque você não creu em Jesus? Creia agora. Vá para uma igreja, chegando lá você diz para quem te atender, o pastor ou um outro obreiro, disse: olha, eu aceitei Jesus através do Falando ao Coração e quero agora nesta igreja seguir a Cristo. E eu gostaria de ser batizado. Aí, cada igreja dá um curso, dá orientação, faz um preparo para que a pessoa possa entender com maior profundidade este grande compromisso. Que você possa ser alguém que viva este compromisso de fé e seja muito abençoado. Chegou o momento de fé, momento de comunhão, momento de alegria. Com a minha mão ungida no vídeo, eu vou ministrar a bênção de Deus sobre todos vocês. Oremos juntos? Senhor, diante de Ti, neste altar, eu apresento todas as pessoas que estão comigo. Apresento todos os nomes que são enviados para o Falando ao Coração. E peço que as estejam estendidas para alcançar estas pessoas onde elas estão, manifestando da tua graça, do teu amor, do teu poder, da tua bênção e da tua virtude. Opera milagres, Senhor. Opera maravilhosamente na vida de cada pessoa, manifestando a tua graça e o teu poder. Pai, que as tuas mãos estejam estendidas sobre todos estes teus filhos e filhas e que os milagres que cada um precisa, busca e pede, possam ser agora ministrados e operados e completados na vida de cada um. Sê com todos estes teus filhos e filhas, Pai, eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Deixo com vocês o meu abraço ungido, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, Deus os abençoe grandemente e digam comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.